paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus amados irmãos. Gratidão. Muita gratidão. Gratidão, Papai Yahweh que salva, né? Sim. Papai Yahweh que salva. Isso fique claro para os irmãos. Nós vamos ser salvos dessa terra. Aleluia. Mas mais do que ser salvos, nós vamos subir, ascendendo, para poder guerrear. E vamos fazer bonito, irmãos, pela força do braço de Yahweh. Nós vamos fazer bonito. Por quê? Porque vai começar a fazer justiça, irmãos. Vai começar a ser feito justiça. Lançando Satanás por terra, junto com aquela corja de maus elementos. Vai ser lançado e nós vamos purificar aquele templo, vamos voltar ali a receber as orações e entregá-las a Yahweh. Por quê? Porque esse que está hoje lá, que é Lúcifer, o dragão Satanás, ele está recebendo as orações no nome de Jesus. Ele está recebendo no nome de Deus, que é Zeus, Satanás. Ele está recebendo no nome de Senhor, que é Baal. E está respondendo as orações, né? É o administrador infiel, que está dissipando os bens do seu mestre. Está dissipando. Por quê? Porque ele está entregando para aqueles que não era para ser entregue. E está retendo para aqueles que eram para estar sendo recebidos. Então, por quê? Por isso ele é infiel, administrador infiel. E é por isso que ele precisa ser derrubado. E quem vai derribar? Vai derribar esse exército que está sendo formado aqui embaixo. Micael e os seus anjos. Micael e os seus anjos. São anjos, por quê? Porque estes da era Filadélfia, de todas as eras da igreja, são os únicos que eles têm condição celestial para guerrear. Por isso, não são referidos os 144 mil que vão guerrear. Vamos abrir essa passagem, logo em seguida nós vamos invocar, só para você entender isso que eu estou falando. Apocalipse 12. Em seguida nós vamos invocar. Apocalipse 12. Olha só, quando começa versículo 6, tá? Gente, vamos fazer o 5, né? Começar pelo 5. Apocalipse 12, 5. Ela deu à luz um filho, um varão. Ela quem? A mulher de Sardes. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém foi arrebatado para junto de Yahweh de seu trono. Quando fala foi arrebatado para junto de Yahweh, é Yahweh forte e valente que está na luz inacessível? Não. Ou é Yahweh supremo que está na luz inacessível? Não. Foi arrebatado para junto de Micael. É um estudo que já falamos várias vezes, que é a face esquerda de Yahweh. Por isso, quando nós vemos ali Jacó lutando contra o anjo, não, lutando com o anjo, não contra, ele estava lutando com, porque ele queria uma bênção. Então ele não estava lutando contra o anjo, ele estava lutando com o anjo, porque ele queria a bênção. E ali ele entrega a bênção, porque já estava ficando dia. E esse anjo era um anjo que é a representação da lua, que foi feito para comandar a noite. E ele, junto com as suas estrelas, fazendo o link, é Micael, que é a lua, e as estrelas
são os exércitos celestiais, os 144 mil. Esse exército já dissipou, tá, irmãos? Dissipou. Aí faz um link com o quê? Faz um link com ele viu Ial face a face, que ele mesmo refere. Eu vi Ial face a face e a minha vida foi salva. Quer dizer, Ial salva, Ial salva. Minha vida foi salva, Ial salva, Ial salva. Salvou ele ali, porque ele estava atormentado, porque o irmão dele estava vindo para matá-lo, porque ele tinha tomado a primogenitura. Então, é o link de quê? Que Ial salva, Ial salva. Então, quando nós vimos aqui, foi arrebatado para junto de Ial salva, né? E do seu trono, que é o trono de Ial, é um trono que fala, é um querubim, Gabriel, que está sempre junto com Micael. Ok? Vamos lá, continuando. E a mulher, agora que entra o segredo, a mulher aqui não é a mulher que deu à luz, e sim a mulher que foi gerada, que é Filadélfia. Essa mulher Filadélfia, ela sai de dentro da era de Sardes. É a mulher que sai de dentro, sai. E essa mulher é Filadélfia. E essa mulher é levada, fugiu para o deserto, faz um link com Papai Yaucha, que Papai Yaucha em Lucas foi levado ao deserto. Foi levado ao deserto pelo Espírito. Esse Espírito é a representação da sexta haste do candelabro. É um estudo que eu vou trazer aqui para os irmãos sobre os 7 espíritos de alma. Então vocês aguardem um minutinho. Aí a gente continua. Mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui já não é a mulher que deu à luz, é a mulher Filadélfia. Ela fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada pelo tempo determinado, de 1260 dias. Primeira coisa, nós temos que entender quando é que essa mulher nasceu, quando esse filho varão nasceu, que é a mulher Filadélfia. Ela nasceu no dia 15 de Nissan, de 2020, que foi no dia 8 de abril de 2020. A partir do momento que a gente sabe o ponto de origem, começou a contar o cronômetro de Ial. O cronômetro de Ial mostra que essa mulher tem que ser alimentada por 1260 dias. Que mulher? Mulher Filadélfia. Ela vai ser alimentada por 1260 dias, isso está no versículo 6, e depois dos 1260 dias, essa mulher, que também é referida como filho varão, ela vai ser o quê? Ela vai ascender, em outras palavras, vai ser arrebatada, para os irmãos entenderem, vai ser arrebatada no versículo 7, mostrando, terminou os 1260 dias, ela subiu para guerrear. E aí fala, houve então uma batalha no céu, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada de Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ah, aqui já cai por terra a mentira aí das denominações. Satanás está no inferno. Não. Ah, não, Satanás está na terra. Não. Ele está no céu e é por isso que está recebendo as orações da católica e das denominações dos espíritas. Ah, no espiritismo. Ah, o Emanuel te abençoe. Ah, o Jesus te abençoe. Ah, e recebe também. Recebe. Nas denominações recebe no nome de Jesus. No espiritismo recebe em nome de Jesus, Emanuel. Na católica recebe em nome de Jesus, no nome de Deus, no nome de Aparecida, no nome de tudo. Recebe por quê? Porque esse administrador que está lá, ele libera bênçãos. Libera bênçãos. Ele é o administrador infiel. E é por isso que esse exército está subindo. Ele vai subir e ele vai jogar Satanás e esses anjos desobedientes na terra. É o link da expulsão
daqueles habitantes da terra prometida. Sim. A terra prometida era habitada por gigantes, é a representação desses querubins, entendeu? Seres poderosos. Mas esse exército, que são formados pelos filhos de Yahusha, eles são poderosos porque Yahweh é o poder deles, não por eles mesmos. Exatamente. E é por isso que Paulo em Efésios 6 fala, revestir da armadura de Yahweh. Ele faz um link com o quê? Faz com Davi. Por quê? Saul é a representação do mensageiro de Sardes. Queria colocar em Davi, que é uma representação ali da igreja Filadélfia, queria colocar sobre ele a armadura dele. Queria colocar sobre ele a armadura humana, o que ele aprendeu das denominações. E aí Paulo fala assim, olha, lançando fora tudo aquilo que nos embaraça. A armadura de Saul embaraçava o movimento de Davi. Ele lançou fora, falou assim, não quero a armadura de Saul, não. E ali ele foi sem armadura, mas com a armadura de Yahweh, que é espiritual, que é celestial. Verdade. E foi vencedor. Verdade. Né? Então, quando nós vimos aqui, essa passagem mostra claramente de um exército que está sendo formado, mas aqui não fala a quantidade do exército, entendeu? Por quê? Porque você poderia falar de Apocalipse 7, eu vi o número dos que foram selados. Ser selado é uma coisa. Exército que vai guerrear contra Satanás é outra coisa diferente. E aqui, esse exército, ele é um exército celestial, ele é um exército especial, é um exército fortalecido. Por quê? Porque é um exército que ele foi escolhido por Yahweh na hora de beber água. É o link com Gideão. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Mas para a gente entrar no estudo, nós vamos invocar, tá bom? Toda essa introdução aqui é só para dar o gostinho, mostrando como o estudo vai ser rico hoje. Como sempre, né? Como sempre. Porque papai que nos orienta. Vamos juntos? Vamos. Assim seja. Ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Papai, somos gratos, papai Yahweh que salva. Somos gratos a ti, papai. Sim, papai. Abençoa a cada irmãozinho, cada irmãzinha que serão esclarecidos. Sim, papai. Que este vídeo alcance a todos aqueles que serão esclarecidos. Sim, papai. Porque é tu, papai, que escolhe. É verdade. Tu que arregimenta. Fala conosco. Sim, explica para os irmãos e eles venham entender. Nós te pedimos, papai, no nome de Yahusha, o Mashiach, o Yahweh que salva. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja, meus assim irmãos. Assim seja. Gratidão, papai. Já começamos bem, né, irmãos? Já entendendo aqui que existe um exército sendo arregimentado. Muito interessante. E ele está sendo arregimentado, não é no céu não, irmãos. Né? Ainda o mensageiro de Sardes, como aqueles que ainda saíram de Babilônia, saíram das denominações, saíram da mãe Babilônia, mas ainda não compreende por quê.
porque não estão observando o anjo que foi enviado. Né? Mas eles vão observar. Vão observar quando? Quando acontecer a ascensão de Filadélfia. A partir desse momento que eles vão compreender, vai cair as escamas dos olhos deles, como aconteceu com Shaul, Paulo. Caiu as escamas. E aí que eles vão compreender que a mensagem, ela foi justificada por Yahweh. Verdade. Para mostrar que foi Yahweh que falou, para mostrar que foi Yahweh que instruiu, que foi Yahweh que orientou e foi que Yahweh que salvou esse grupo. Então, nós vamos fazer esse estudo, irmãos, um estudo maravilhoso. Lembrei dos pais de Sansão. Só foram crer depois que depois que o anjo subiu junto com a oferta. Com a chama, né? Você vê que ele subiu com a chama. E eles ali não estavam crendo, né? Porque estava na aparência humana, né? Como homem. Mas aí quando ele subiu junto com a chama da oferta, aí eles se prostraram, né? Se prostraram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar então a respeito disso, né, irmãos? Primeiramente vamos começar no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Vamos começar lá, né? Juízes, capítulo 7, versículo 1. Esse livro de Juízes é muito importante, irmãos. Por quê? Porque são aqueles que são levantados para julgar uma causa. Quando o povo está sofrendo injustiça. Yahweh levantava um juiz. Yahweh levantava um juiz. Yahweh levantava um juiz. Ou seja, no final dos tempos, ele também levanta um juiz que vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Né? É o momento de se levantar um juiz para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E nós vemos aqui Gideão, ele é um juiz que é levantado, né? Essa palavra sempre me chamou muita atenção. Por quê? Porque Gideão nunca foi preguiçoso. Verdade. Né? Nunca foi preguiçoso. Então, ele junto com o seu povo, eles estavam passando grandes privações por causa da desobediência do povo. E Yahweh que observa, né? E ele observou Gideão, que ele estava onde? Ele estava no lagar. Lagar é onde espreme a uva. Só que ele não estava espremendo a uva, porque não era tempo de uva. Era tempo da colheita dos grãos, né? E ele estava ali malhando o trigo. Sabe o que é malhar o trigo? Você pegar o feixe e bater. Pá! 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 Para poder soltar a semente do feixe. Então isso aí chama malhar o trigo. Malhar o trigo. Então ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, não era o lugar para malhar o trigo, mas ele estava agindo com prudência. Por quê? Porque as tribos ali invasores invadiam Israel e saqueava o fruto da terra, tomava dos israelitas pela força. Então, ele estava ali escondido. Por quê? Porque não era tempo de uva. Então, aqueles invasores não iam procurar ele no lagar. Entendeu? Então ele colheu rapidamente ali a sua pequena colheita e foi malhar o trigo no lagar. E é naquele momento que ele está malhando o trigo no lagar, aparece um anjo para ele, né? E esse anjo que aparece para ele, saúda ele falando que Yahweh é com ele. Homem valente. Homem valente. Você já vê a primeira característica do general. Valente. Ser valente. Né? Então, Gideão estava sendo chamado para ser um general de um exército.
E a característica do general deve ser valente. Porque se ele for o primeiro a correr, o exército todo corre atrás dele. Não é assim? Então, se ele corre, todo o exército vai correr também. Mas se ele for firme, forte, valente, o exército vai permanecer firme. Por quê? Porque o exército vai confiar no seu general. É assim mesmo. Vai confiar nele, porque sabe que ele vai dar vitória. Então a primeira coisa que o anjo falou com Gideão ali, fala assim: Yahweh é contigo, homem valente, homem valente. Mostrando claramente que é a primeira coisa que Yahweh precisa num general é a valentia. Isso faz um link também com Josué. Josué capítulo 1, né? Verdade. Vamos lá. Josué capítulo 1. Vamos começar pelo versículo... Aqui é o chamado, né? Vamos começar o versículo 1, capítulo 1, né? Depois da morte de Macha, servo de Yahweh falou a Josué, né? E você sabe que a palavra Josué aqui é o nome Yahusha. O nome é Yahusha. É isso mesmo. O nome original no hebraico é Yahusha. Yahweh falou a Yahusha, filho de Nun, o auxiliar de Macha. E lhe disse: Macha, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Levanta-te. Pega aí o levanta-te. Pega aí o levanta, né? Olha aqui, ó. Levanta. Você vai grifar o levanta, tá? E ele fala: atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Macha, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates. Está vendo? Até o rio Eufrates. Até o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, no poente do sol será o vosso território. Ninguém, veja bem, aqui tem uma promessa, e essa promessa é uma promessa para o final dos tempos, para Micael. Ele fala: ninguém te poderá resistir. Ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Macha, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Versículo 6. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a teus pais jurei dar-lhe. Ele fará, hein? Farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Jurei dar-lhes. Isso faz um link com a palavra da ama de leite em Números 11, 12. Vamos abrir lá? Números 11, 12. Diz assim, olha. Aqui é o próprio Macha falando, tá? Fui eu, Macha falando, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que dei a luz para que me digas, leva no teu colo, no teu regaço, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi, sob juramento a seus pais? Você percebe que ele está falando a mesma palavra aqui? Sim. A mesma palavra, olha só. Ele está falando aqui, ó, Josué capítulo 1, versículo 6. Fala assim: ser firme e corajoso,
porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Link direto. Fazendo um link direto, mostrando que esse que estava conduzindo o povo para herdar a terra poderia ser chamado de a ama de leite. A ama de leite, ou o aiô. É a ama de leite. Ele é uma representação direta também de quem? É uma representação direta de Micael. Quando eu falei para você grifar, olha só, falei para você grifar no versículo 2, Josué 1, 2, diz assim: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, levanta-te, fazendo um link com Daniel 12, 1. Olha só, Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Ó, Daniel 12, 1. Diz assim: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia como jamais terá havido naquele tempo. Quer dizer, um tempo de tribulação, desde que as nações existem. Mas esse povo aqui, ó, junto com ele, não vai passar por isso. Gratidão, papai. Será um tempo que vai acontecer isso, mas esse povo vai ser tirado antes. Por isso que o Ministério Filadélfia é de 3 anos e 6 meses, 1260 dias. Calendário lunar. E o tempo da época de vacas magras, 42 meses, ok? Mostrando que os dois tempos, eles estão com uma separação de dias. Sim. Entre vacas gordas e vacas magras. Por isso que fala, Daniel 12, 1. Nesse tempo levantar-se-á Micael, usando o mesmo verbo, levantar-se-á. Em outras palavras, não é ele se levantando, é Ial o levantando. Por isso a ordem para Josué. É Ial que levantou ele. Por quê? Porque é Ial que fala: Josué, Ialcha, levanta-te. Eu estou mandando você levantar. É Ial que dá a ordem para ele se levantar, e é Ial que dá a ordem aqui para Micael se levantar. Entendeu? Isso faz um link com Isaías, né? Vamos lá. Levanta-te, braço de Ial. Desperta. Desperta, braço de Ial. Vamos lá? De força. Isaías 55. Vamos ver. 51. Isaías 51. Isaías 51, 17, né? Isso. Olha só, 9. Isaías 51, 17. 9 não? 9. Versículo 9? Também. Vamos pegar. Aqui ele faz os dois links, né? Vamos pegar primeiro Isaías 51, 9, que fala assim: desperta, mune-te de força. Ó braço de Ial. Você está vendo aqui? É um anjo. Não é o próprio Ial que habita na luz inacessível, mas é aquele que é enviado de Ial. E ele fala de forma semelhante a Josué. Você viu ali? Que ele está falando de forma semelhante. Ele fala assim: olha, desperta agora. Você que era auxiliar, eu estou te colocando agora na condição de comando. Percebe? Muito claro. Então, olha só, ele fala assim, versículo 9, Isaías 51, 9. Desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Mostrando claramente que ele não é um ser humano, mas ele é um ser celestial com história celestial de muito tempo, de gerações antigas. Ele é o link desse que é levantado de Daniel 12, 1.
Por quê? Porque essa história é maravilhosa, mas ela é grande. E a gente está trazendo aos pouquinhos. Eu vou contar por que Micael ele é derribado aqui embaixo na terra. E ele é derribado junto com os seus anjos, porque ele é a representação da lua. E os seus anjos são as estrelas. Então é derribado a lua e as estrelas aqui. Isso foi, foi uma trama do antimachia no céu, Emanuel. Mas isso eu não vou trazer agora, vou trazer em outro estudo. Vamos lá. Aí fala assim, ele pega agora no versículo 17, Isaías 51, 17. Desperta, desperta, porque já está fazendo repetição no 9. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. O mesmo verbo, né? O mesmo verbo que falou com Daniel 1, ali, Daniel 1, fala assim, levantar-se a Micael, e faz com Josué, capítulo 1, né? Josué capítulo 1, quando Iau estava levantando ele para ele se tornar o quê? Um comandante dos povos ali, comandante do povo israelita. Ok? Tremendo. Só para você ver, a escritura ela está conversando e esclarecendo através dos links, das palavras-chave, ok? Então, vamos lá. Continuando então, irmãos. Nós voltamos agora para a passagem de Josué 1. Josué? Que eu ainda vou reforçar aqui sobre ser forte e corajoso. Josué 1. Existe uma promessa aqui falando para ele, ó. Josué 1, versículo 5. Josué 1, versículo 5. Diz assim, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Macha, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aqui fazendo um link. Por quê? Porque Josué, ele andava com Macha. E foi instruído por Macha. Orientado por Macha. Aqui é uma representação de Micael, que andava com Yausha. Micael andava com Yausha. E até o momento que Yausha, ele foi levado para a luz inacessível. Quando ele foi elevado na luz inacessível, Iau levantou esse aqui, ó, para ser o quê? Substituto de Yausha. Porque Yausha se tornou Iau, recebendo o nome que está acima de todo nome, o nome de Iau. Então, este aqui, irmãos, este aqui que substituiu, na realidade, ele foi levantado para fazer o papel, a missão e o nome, foi dado para ele o nome ali de Yausha. Ele também se torna aquele que antes era auxiliar. Ele deixa de ser auxiliar, deixou de ser auxiliar para se tornar agora comandante. Então, ele está falando assim, olha, fazendo uma referência. Como, Josué, eu fui com Moisés, eu estou sendo com você agora. É a mesma coisa falando com Micael. Ó, Micael, agora você vai se chamar Yausha. Da mesma forma que eu fui com Yausha, antes de receber o nome de Iau, eu serei contigo. Muito maravilhoso. Entendeu? Então, ele fala, olha só, versículo 5, ninguém te poderá resistir. Tá entendendo? Durante toda a sua vida, assim como estive com Macha, estarei contigo, jamais te abandonarei e nem te desampararei. Aqui é a própria palavra de Iau Supremo falando com Micael. Iau Supremo falando com Micael. E no versículo 6 ele diz, ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe, fazendo link com a ama de leite, que a gente já viu, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, Daniel 12:1, Micael. Isso. Ok? Tremendo. Mostrando uma representação do personagem com situações semelhantes. Você vai ver que Josué, ele é um
um comandante de povos, das tribos, ele era comandante, ele é guerreiro, né? Ele também é profeta, porque está escrito aí o nome do livro, Josué, profeta, escreveu por Ial. E ele tinha uma incumbência de tomar posse da terra, Só que ele, como tinha uma vida limitada, porque ele era filho de Adão, ele expulsou muitos inimigos. Mas o complemento da obra completa seria feita no final dos tempos, quando na terra lá de cima não vai ficar um para a história. Isso mesmo. Não vai ficar um para contar a história lá em cima dos desobedientes. Vão ser todos expulsos por terra. Aleluia. Adorado seja Ial, assim seja. Muito tremendo. Aí nós vamos voltar agora para Gideão. Gideão, esse Gideão, eu gosto tanto dele. Né? Né? Livro de Juízes, capítulo 7. Assumir as suas palavras. Gideão, né? Olha só, vamos pegar Gideão, Josué 7:1. Juízes. Perdão, Juízes. Juízes 7:1. Gideão, ele foi dado o apelido dele de Jerubaal. Porque ele derrubou o poste ídolo. E a gente está vendo no final dos tempos aquele que está jogando por terra os postes ídolos ali do Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, porque são anátemas, não são verdadeiros, são montagens daquela mulher babilônica, entendeu? E deixando de pé aquele que é verdadeiro, o Evangelho de Lucas, trazendo as verdades, restaurando as verdades antigas e jogando por terra toda a mentira de Babilônia. O chamado de Gideão é semelhante. Começa aqui, ó. Gideão se levantou, ó, já de novo, né, a palavra, o verbo aí, ó. Se levantou de madrugada, se levantou de madrugada, se levantou de madrugada, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em El-Arode. O acampamento de Midian se achava ao norte. Ali, versículo 2. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian em tuas mãos. Israel poderia gloriar-se. Disso às minhas custas. Tá vendo que a armadura de Ial, a força de Ial, então não pode ser os que vão ser arrebatados, não vão ser agora uma quantidade grande, vai ser um número limitado, para que Israel não se ensoberbeça dizendo, na força nosso braço humano que nós vencemos, né? Então ele continua. Israel poderia gloriar-se diante a minhas custas e dizer, foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e escape para o Monte Galaade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. Primeira coisa, irmãos, primeiro chamado é quem está tremendo de medo aí, quem está morrendo de medo. E a gente já viu a palavra que fala assim, olha, apavorados diante de Razon e do filho de Romelias, né? Isaías 8.
Já saiu fora, é o primeiro grupo, entendeu? Apavorados diante de razões do filho de Romelias, fazendo o link com diante do profeta, o falso profeta que já está nessa terra, e diante do Emanuel, o antimachia que já está na terra, eles não sabem dar outra notícia, a não ser a notícia deles. Então eles já estão apavorados. A primeira leva já foi excluída do exército. Esse exército aqui, por quê? Porque quando ele está chamando o exército lá de Gideão, assim como estava chamando Gideão, assim como estava chamando Josué, a primeira condição era ser corajoso e valente. Aqui ele já fala, quem está com medo aí, ó, já vai embora. Vai embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Primeira leva. Quem está com medo vai embora. Aí, quem está com medo não está confiando em Al, né? Não está confiando em Al. Gente, como é possível? Falava... Aí ele fala, versículo 4. E Al disse a Gideão, este povo é muito numeroso, fazei descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Pode grifar aí, ó. Os provarei para ti. Aquele que eu disser, este irá contigo. Irá para onde? Para a batalha. Este irá contigo. Para onde? Para a batalha. Esse contigo irá. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo. Esse não irá. Percebe? Então, veja bem, quem está regimentando o exército? Ial. É Ial que está escolhendo os melhores, os que são valentes, aqueles que não têm medo. E ele está observando isso pela maneira que eles se posicionam para beber água. Para beber água. Fazendo um link com as águas de Siloé e aquele que virá posteriormente, porque aqueles primeiros rejeitaram as águas que correm mansamente e são límpidas. Aonde está isso? Está em Isaías. Quanto, irmão? 8. Isaías. Vamos lá? Que fala assim, ó. Versículo 5. Tornou Ial a falar-me e disse, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente. Você está vendo que tem um link de quê? De Gideão, que levou o exército para as águas, e ali Ial queria provar aquele povo. Provar aquele povo nas águas, né? Pois é. Aí ele fala, visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados. Viu que estava ali os covardes? Que a gente fez o link lá com os covardes. Os covardes já pegaram e já cascaram fora. Ó, falou assim, quem tem medo aí, quem está apavorado, está com medo. Casca fora daqui. Vai para suas casas. Aí ele fala, visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de razões do filho de Romelias, o mestre tará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda, com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas, olha aqui, mostrando as asas abertas do querubim. E as asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel, mostrando claramente que o Emanuel é um querubim. Entendeu? O Emanuel é um querubim. Nunca poderia ser quem? Yahshua. Nunca poderia ser Yahshua. Então, fazendo o link que aquela montagem de Mateus é uma montagem daqueles eunucos de Babilônia. Aqueles eunucos de Babilônia, os padres, os cardeais, esses personagens é referido como os eunucos de Babilônia. Por quê? Porque eles são castos em relação, pelo menos
era o que se esperava deles, né? Serem castos, para poder cuidar das coisas do rei de Babilônia, para que eles não tivessem família, para que eles não tivessem filhos, para que eles dedicassem a vida deles toda por conta do rei de Babilônia. E é por isso que ele é referido os eunucos como os padres, os cardeais, os arcebispos e tudo mais, porque eles largam tudo para dedicar para o rei de Babilônia. Exatamente. Largam tudo para dedicar exclusivamente para o rei de Babilônia, fazendo o link na antiga aliança dos eunucos, que eles nasciam e eles eram castrados para poder a vida deles não ter prazer, a vida deles ser voltada exclusivamente como serviçais, ok? Do rei de Babilônia. Aí vamos lá. Aí faz um link aqui das asas abertas do querubim Emanuel. Por quê? Porque aqueles que rejeitarem a mensagem do anjo que é levantado no final dos tempos, que ele é o anjo de Filadélfia e ele é um ser celestial que desceu na terra, junto com o seu exército, quem rejeitar está rejeitando a palavra de Yahweh. Rejeitando a palavra de Yahweh é rejeitando as águas de Siloé. Verdade. Porque esse povo rejeitou as águas de Siloé, ele vai ter que passar pela tribulação de Emanuel. Verdade. É isso que está querendo dizer aqui, ok? Voltando lá em Gideão, Juízes capítulo 7, fala assim, versículo, primeira leva foi embora, 10.000 porque tinha medo. Versículo 4. Ial disse a Gideão, este povo ainda é muito numeroso, fazei-os descer à beira da água e lá os povoarei para ti. Aquele que eu disser, este contigo irá, este irá contigo. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. E Ial lhe disse, todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás ao lado, assim como todos os que ajoelham para beber. O número daqueles que beberam a água, levando as mãos à boca, foi 300. Todos os outros que se ajoelharam para beber, esses, Ial falou assim, não, esses são rejeitados. É um link aqui, nós estamos aqui com a imagem, aqui a imagem aqui. A imagem está mostrando o quê? Está vendo esse que está completamente deitado, bebendo água? Ele está o quê? Com a cerviz, a nuca exposta. Ele está com a nuca exposta ao inimigo. Esse já foi rejeitado. Agora, aquele que não se ajoelha, ele agacha. Olha aí, ele agacha, pega a água e traz à boca. Ele não está expondo a cerviz, quer dizer, a nuca. E com isso, ele está sendo prudente e ele está mostrando claramente que ele é destemido. É destemido. É uma pessoa que é uma pessoa destemida. Ou seja, ele é valente, ele não é negligente, ele não dá oportunidade para o inimigo agir contra ele. Aí, essa passagem, irmãos, é linda, que foi ali que Ial, dentre os 32.000, ele rejeita primeiro um grupo, depois o segundo grupo é rejeitado na forma de beber água. Ali Ial os provou, e é o link no final dos tempos, aqueles que estão também recebendo as águas cristalinas. A forma com que você está recebendo essa água é a forma com que Ial vai te aprovar ou vai te reprovar como parte do exército. É isso que está querendo dizer a conexão aqui dos dois livros. E essa condição se torna ainda tão mais poderosa porque a palavra de Ial, ela deixou algumas chaves e cadeados.
Então ela falou assim, olha, esta chave serve somente para este cadeado. E é o link que nós sempre falamos. Você vai ver o link da chave com o cadeado quando a gente fala na passagem aqui, ó, de Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 2. Fala. Está falando ao anjo mensageiro, né? De Sardes. Diz assim: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita tua conduta diante do meu Ial. Quando ele fala, não achei perfeita tua conduta, porque faz a link com aquele que viria, que seria um dos 7 espíritos, que fala, observa, quando vier aquele que é perfeito, Shaul Paulo fala, que vai ser esclarecida todas as dúvidas. Quando vier aquele que é perfeito. Então ele está mostrando aqui a um anjo de Sardes, para ele observar aquele que é perfeito, que é aquele que veio em Filadélfia. Aí ele fala, torna-te vigilante. Por quê? Porque o vigilante é aquele que fala que levantou um atalaia. Aquele que está como atalaia, que ele se diz atalaia de Sardes, ele fala, olha, o atalaia de Sardes, torna-te vigilante. Torna-te vigilante. E consolida o resto que está para morrer. Linka aqui, ó, o resto, eu estou deixando aqui no texto, aqui, ó, negritado o resto, para fazer o link com Apocalipse 12. Olha aqui, Apocalipse 12. Ele fala no versículo 14. Ela, a mulher que deu à luz o filho varão, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto. É diferente daquela primeira de Apocalipse 2, versículo 6, que ela ascendeu. Tá? Ela foi levada para o deserto. Essa aqui vai ser levada para o deserto agora. Aquela foi levada para o deserto antes. Essa aqui vai ser levada para o deserto agora. E vai ser levado pelo deserto, pelas asas da grande águia. Ezequiel 17 é aquela águia que conduz a cidade dos mercadores, que é Babilônia. Igreja Católica, está conduzindo a Igreja Católica para proteger essa mulher do dragão. Quem está levando é o antimachia Emanuel. Aí ela fala, versículo 14. Essa mulher recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar que longe da serpente é alimentada por tempos e metade de um tempo. Ela está sendo alimentada por aquelas aves repugnantes de Apocalipse 18, de demônios, fazendo um link com aquelas aves repugnantes que alimentaram Elias quando estava em escassez em Israel. Aí está sendo dado para essas aves a condição de alimentar essa igreja evangélica que se uniu à católica e foi levada para lá. E lá ela vai receber uma marca. Aí versículo 15 diz assim: a serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Esse rio aqui é o rio que nós lemos lá em Isaías 8, porque esse povo rejeitou as águas de Siloé. Estou enviando. Agora está enviando Emanuel com as águas impetuosas do rio Eufrates para tentar inundar ela, né? Aí ele fala, a terra, porém, veio o socorro da mulher. Veio o socorro da mulher. Essa mulher que tinha dado à luz. Essa mulher que tinha dado à luz, ela agora é protegida pela terra. A terra faz um link com a terra dos mercadores. Faz um link com a terra do Egito, faz um link com a terra que é a besta que levantou da terra. Quem? Falso profeta. O falso profeta protege a mulher, porque está agora junto com a católica. Aí fala, enfurecido, versículo 17, por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto. Olha aqui o link, ó. O resto dos descendentes da mulher. É aquelas que deixaram Babilônia e deixaram as filhas de Babilônia. O resto, que faz um link com Sardes.
porque o mensageiro de Sardes não consolidou o resto daqueles que estão para morrer. É esse resto aqui, ó. Aqueles de Sardes que rejeitaram as águas, que foram reprovados no teste da água, eles vão para a tribulação. Quando for para a tribulação, aí sim eles vão entender, falar, olha, Filadélfia realmente estava sendo alimentada. Realmente aquele era o mensageiro que foi enviado, aquele era Micael. Aí eles começam a comer o alimento que foi estocado pela Filadélfia. Ou seja, os ensinos. Aí eles começam a entender as verdades. Só que, infelizmente, eles já estão agora na condição de ter que morrer. Morrer por quê? Porque é assim que eles vão provar o arrependimento. Verdade. Aí eles vão mostrar que realmente eles estão sentidos, arrependidos do que eles fizeram, porque eles rejeitaram as águas de Siloé. Nossa. E é por isso que eles são enviados agora para experimentar as águas do rio Eufrates, o Emanuel. Então, o dragão, ele vai atrás desse resto. E quando fala dragão, irmãos, dragão é a morte. E o antimachia é o anjo da morte. O dragão Lúcifer é a morte. Então, quando se está falando aqui, ele está perseguindo o resto, e ele está perseguindo para matar. Para matar. Está perseguindo o resto daqueles de Sardes que tinham saído de Babilônia e das filhas de Babilônia para matar. Mas ele não vai matar a mulher que deu à luz filho varão, porque ela recebe uma marca. Ela vai receber a marca, porque ela vai ser orientada pelos pastores das denominações, entendeu? Não, vamos para Católica, lá nós vamos estar protegidos. Inclusive é muito parecido conosco mesmo. Uhum. Inclusive o Papa agora já está reconhecendo que a salvação é pela graça. Isso. Né? Não é mais pelas obras. O Deus é o mesmo, né? O Deus é Zeus, o Salvador é o Jesus Emanuel. Vamos, né? Nos unir? Vamos para lá, né? Vamos para lá e vamos ficar lá protegidos. Isso é o link dessa mulher apóstata, essa mulher que é uma mulher que foi após outro, está indo após outro, entendeu? E vai se aconchegar lá. Entendeu? Aí o dragão vai dar sossego para ela, mas não vai dar sossego para o resto dos descendentes, aqueles que saíram, aqueles que proferem Ial e Alcha, mas não na época de Filadélfia, se achavam que eram Filadélfia, mas quando veio a ascensão, viram que eles eram aqueles que de Sardes, que saíram da mulher, mas era necessário eles terem observado o ensino, porque aí eles teriam chance de ser arrebatados, mas não fizeram isso, muito pelo contrário. São aquela representação do vídeo que nós trouxemos aqui, os 42 Sim. rapazinhos que saíram da cidade, né? Saíram da cidade de Babilônia, e eles zombam de Eliseu, né? E é por isso que saem duas ursas para trucidá-los. As duas ursas ali, representação do falso profeta e também do antimachia, né? Então, vamos lá, continuando o estudo. Você viu o link do resto de Sardes e o resto de Apocalipse 12? Sim. Agora você vai ver o resto fazendo o link lá em Gideão. Vamos voltar lá, Gideão, Juízes 7. Vamos lá, vamos voltar lá. Mostrando que a conexão é perfeita, mostrando que o ensino é perfeito, porque a chave ela está direcionada ao cadeado certo. Verdade. Vamos lá. Juízes, capítulo 7. Juízes 7, versículo 5. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. Viu a água aqui? Uhum. E Ial lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás de um lado, assim como todos que se ajoelharem para beber direto com a língua na fonte. O número daqueles que beberam água levando a água à mão
a boca, a mão à boca, né? Uhum. Esses será colocado de lado, e foram encontrados 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Quer dizer, quando você quando se ajoelha e se deita, você entrega a sua nuca para o teu inimigo, tá? É como se fosse aqui, ó. Você colocou a nuca aqui, ó, tá sujeito ao inimigo. Mas aqueles que não fizeram isso, trouxeram a água até a boca, não se ajoelharam, não puseram o joelho no chão, se agacharam, conforme o desenho aqui, ó. Uhum. Esses foram os escolhidos. Ou seja, a prova do exército estava sendo como eles iam se alimentar, beber a água. Como eles iam beber a água de Siloé, representação de Isaías 8. Uhum. O link direto lá. O link direto. Então ele diz, versículo 6, Números, Juízes 7, 6. Versículo 6. O número daqueles que beberam a água levando a mão à boca foi 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Ial disse a Gideão: é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Midian em tuas mãos. Que todo o resto, olha aqui o link, ao resto aqui, ó. Que todo o resto volte para suas casas. Viu? O link está falando o resto, fazendo o link com Apocalipse, o resto que estão para morrer, fazendo o link com Apocalipse 12. O dragão foi guerrear com o resto dos descendentes da mulher, conectando os textos. O resto. Fazendo o link que a escolha do exército está sendo feita nesse tempo final, mediante como estes estão bebendo a água, que é a água de Siloé, que é enviado no final dos tempos, que é a água de Siloé enviado ao final dos tempos. Por isso que está falando, os que foram reprovados na prova da água, volta para casa e vai esperar aí a manifestação do anti-Mashiach. Vai para casa e não vai participar dessa batalha celestial. A batalha celestial vai ser com um exército escolhido por Ial. Verdade. Esses que vão ascender para guerrear contra o dragão, para lançar ele por terra, é uma escolha de Ial que está regimentando o exército. É Ial que está regimentando o exército. Isso nós vemos a carta de Shaul Paulo. Acho para mim, irmã, ali você deve prestar conta com aquele que te arregimentou, não se envolvendo com negócios dessa vida, procurando agradar aquele que te arregimentou. Por isso que aqui em Gideão, ele está falando aqui para mim. Ele está falando assim: olha, Gideão, eu vou definir. Então aquele que eu escolher que vai contigo irá. Mas aquele que eu falar, esse não vai contigo não irá. Mostrando claramente que não era Gideão que estava arregimentando. Entendeu? Então não é ali Gideão que é a representação de Micaial, não é Micaial que está escolhendo esse exército. Quem está escolhendo esse exército é Ial, forte, mais do que forte, né? O Supremo. É Ial Supremo que está escolhendo, irmãos. Nós estamos falando, né? Nós estamos falando de Ial Supremo, né? 2 Timóteo 2,4. Vamos lá. 2 Timóteo. É muito forte isso. 2 Timóteo 2,4. Vamos começar do versículo 3, tá? 2 Timóteo 2:3. Assume a tua parte do sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Assume a sua parte do sofrimento. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil, sequer dá satisfação àquele que o arregimentou. Percebe aqui
Você tem, a partir do momento que agora você entendeu que você está dentro desse prazo, ó, esse prazo de 1260 dias, não é a hora de você pegar e começar a dedicar a atenção da sua vida em coisas desse mundo. Não é mesmo? Entendeu? É um tempo que você tem agora para você endireitar suas veredas, sua vida, para você mostrar claramente a sua confiança, a sua fé, para você mostrar claramente o seu desejo de fazer parte desse exército que vai guerrear contra Satanás e vai lançar Satanás com a sua corda aqui nessa terra, mostrando claramente que você é um esclarecido, mostrando claramente a fé que você tem. Por quê? Porque aquele exército, irmãos, que estava tremendo de medo, ali é uma demonstração da falta de fé, a falta de fé em algo, mostrando a falta de confiança no general. Entendeu? O general está trazendo uma mensagem, não sei não, sabe? Eu acho que não é bem assim não, mostrando claramente uma desconfiança. E é nessa desconfiança que Ial já falou, ó, pode ir embora. Você que está tremendo, está com medo, está inseguro, pode ir para casa. E o resto foi para casa fazendo link com os Sardes. É esses de Sardes que estão ouvindo a mensagem de Filadélfia, que tem para eles a condição ainda de poder seguir Filadélfia com Sardes, ali vestes limpas, mas no entanto, eles ainda duvidam, não acreditam, não são totalmente fiéis, não são totalmente determinados, e eles entram na condição de beber a água de qualquer maneira. Beber a água de qualquer maneira. Ouve, entra aqui, sai aqui, bebe de qualquer maneira essa água pura. E olha e fala assim, não está dando valor à minha palavra. Não está dando valor à minha palavra. Pode voltar para casa. Vai para casa e encaixa naquela condição daquele resto que um mensageiro de Sardes não está capacitando eles para enfrentar o antimachia, porque é uma exortação ao anjo de Sardes, falando consolida o resto que está para morrer. Fazendo o link aqui, ó, esse que foi rejeitado para travar guerra com Satanás lá em cima, já fala assim, volta para sua casa e fica lá esperando a manifestação do antimachia. Aí você talvez tenha condição de se convertendo, enfrentar uma guerra corporal com ele nessa terra e vai ser morto. Aí você vai conquistar sua condição celestial. Porque existe uma promessa para os de Sardes. Existe uma promessa. Vamos lá. Vamos. Apocalipse 3. Olha só. Apocalipse 3 fala dos vencedores da era de Sardes. É Apocalipse 3:5. Diz assim: o vencedor se trajará com vestes brancas. Vencedor da era de Sardes se trajará com vestes brancas. E ele, esse aqui que está falando, ele fala, e eu jamais apagarei seu nome no livro da vida. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Mostrando claramente que existe uma promessa aos vencedores de Sardes, que vai ter um nome escrito no livro da vida. Mas, quando que vai ser escrito esse nome? Porque nesse tempo aqui, esses que estão sendo rejeitados, o nome deles não está sendo colocado no livro da vida, não. Onde que nós vemos isso? Nós vemos isso em Daniel 12:1. Olha só. Daniel 12:1 diz assim, ó. Nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Quer dizer, todos? Não. Isto é todos os que se encontrarem escritos no livro. Olha aqui.
todos que se encontraram. Isso mostra claramente que aqueles de Sardes, que são o resto que está para morrer, no momento quando Filadélfia estava ministrando durante os 1260 dias, eles não deram caso, por isso foram rejeitados. Só que eles vão acordar no período da tribulação e quando Filadélfia ascender, aí eles começam a alimentar do alimento que Filadélfia guardou no celeiro, representação dos tempos de vacas gordas, que José juntou alimento no celeiro. Aí eles vão começar a alimentar, porque eles vão para a era de Laodiceia, que é o 7º dia. O 7º dia não cai alimento celestial, mas eles vão comer do que Filadélfia juntou. E com isso, eles agora vão ter o nome escrito. Aí que é. Aí que entra a condição, o nome dele vai ser escrito no livro. Mas eles vão ter que experimentar a morte. Era dado para eles agora a condição de subir, mas eles fizeram pouco caso no momento de beber a água de Siloé. Aí eles vão ser deixados. Quando nós pegamos aqui, irmãos, está mostrando que os que vão escapar, os que estão escritos no livro. E quando nós voltamos aqui para o Apocalipse 3, o vencedor da era de Sardes, 3, versículo 5, fala assim: o vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome no livro da vida, mostrando claramente, foi apagado porque rejeitaram a água, mas se arrependeram, começaram a beber da água, do alimento estocado. Agora o nome deles vai ser inscrito. E depois que eles enfrentando a morte, nunca mais vai ser apagado. Nunca mais. Viu isso aqui? Que isso faz um link, irmãos. Maravilhoso esse link. Maravilhoso esse link com Isaías 4. Isaías 4. Vamos lá. Vamos pegar do 2, irmão. Por quê? Porque aqui o rebento é o Micaial que se é levantado por Ial. Olha só, diz assim: naquele dia o rebento de Ial se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os habitantes de Israel. Então, o resto, olha o resto. Grifa aí, o resto. Então, o resto, grifou. O resto está fazendo link com os de Sardes. Sim. O resto de Sardes. O resto com Apocalipse 12 vão ser perseguidos pelo dragão. O resto daqueles de Gideão que foram rejeitados na prova da água. Que voltaram para casa. Aí fala. Então o resto de Sião, pode escrever aí. Os vencedores de Sardes. Pode escrever. Então o resto de Sião, vencedores de Sardes. E o remanescente de Al-Shalom, Filadélfia. Pode escrever aqui. O remanescente de Al-Shalom, Filadélfia. Serão chamados santos. A saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalom. Viu? Fazendo o link com aqueles que estão inscritos no livro da vida? Ou seja, a saber, o que está inscrito na vida, para a vida em Al-Shalom. Por isso que tem uma promessa dos vencedores de Filadélfia. Os vencedores de Filadélfia, eles são celestiais. Sim. E eles são os remanescentes. Por quê? Porque o exército dos 144 mil, um terço vai permanecer nele. Exatamente. Um terço, por quê? Um terço seguiu o antimachia, Lúcifer. Que está em Judas 1,6. Perderam a primazia. Seguiram Lúcifer. O outro seguiu o antimachia. E um terço permanece nele. Isso, o remanescente. O remanescente permanece em Alcha. Um remanescente celestial permanece em Alcha, que é Filadélfia. Por isso que ele é referido, falando assim: o resto de Sião são filhos de Adão. Esses filhos de Adão, que abandonaram Babilônia e as filhas de Babilônia, é o resto de Sião. São os vencedores de Sardes.
E o remanescente de Ial-Shalom, o remanescente de Ial-Shalom, que é Filadélfia, serão chamados santos. A saber, o que está inscrito para a vida em Ial-Shalom. Quer dizer, vão inscrito no livro. Por isso que eu estou falando dos SARS. Eu não vou apagar mais. Eu apaguei vocês porque vocês rejeitaram as águas de Siloé. Mas eu, agora com o testemunho que vocês estão dando, testemunho de Alcha, porque ele usa o termo. Vamos lá, Apocalipse 12, vamos lá. Já estamos encerrando, irmãos. É muito tremendo. Apocalipse 12. Isso. Apocalipse 12, 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. O resto dos seus descendentes. Os que observam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Alcha. O segredo é o testemunho de Alcha. Qual que foi o testemunho de Alcha? Ser fiel até a morte. Foi o que os Dismina enfrentaram. Qual que é o testemunho de Alcha? Ser fiel até a morte. Aí se cumpre a palavra de São Paulo para eles: sede meus imitadores, assim como eu sou de Alcha. Exatamente. Vai ter que fazer a mesma coisa que os Dismina fizeram. Vai ter que passar pela morte. Então fala, mantém o testemunho de Alcha, porque foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. É muito tremendo. É lindo, né, irmão? Nossa. Então, aqui, irmãos, você está vendo que esses de Sardes, vencedores de Sardes, eles voltarão a ter o nome escrito no livro do Cordeiro Imolado. Aleluia. Né? E os de Filadélfia são os remanescentes daqueles que são celestiais e permaneceram firmes nele. Isso está onde, irmãos? Só para os irmãos fazer isso. Ezequiel, Zacarias 13. Zacarias 13, vamos lá. Zacarias 13, o remanescente. Zacarias 13. Zacarias 13. A partir do 7. Diz assim: espada, levanta-te contra o meu pastor. Qual que é o pastor, irmão? Levanta-te como meu pastor. Quem que é o pastor? Ialcha. Não. O pastor não é Ialcha. O pastor é um ancião, Micaial. Isso. E contra o homem, meu companheiro, porque é aquele que volta para Ial. Ah, tá. Entendeu? É porque eu tinha notado aqui Ial forte. Lembrando, olha aqui, a gente fez o estudo. Espada, levanta contra o meu pastor. Porque o pastor é o ancião. O ancião é a representação de Micaial, aquele que conduz as ovelhas. Aí, nós vimos isso, olha. Estava levantando ele para ser o quê? A representação de Josué. Ele não ia conduzir o povo? Sim. Ele estava como pastor. Sim. Depois, como Gideão, conduzindo o exército. Ele não estava como pastor? Sim. Estava como pastor. E da igreja? Da igreja, ele é aquele que conduz a igreja. Sim. Entendeu? Ele conduz a igreja. Então, ele na condição de ancião. Daniel 7. Sim. O ancião da igreja. Por isso faz um link com 1 Timóteo capítulo 3. O ancião, ele é o pastor da igreja. Por isso que Shaul, se eu não me engano, Pedro, fala assim, olha, eu sou ancião, né? Como ancião que tem que velar pelas ovelhas, porque nós daremos conta. Sim, Pedro. Mostrando claramente que o ancião, ele presta conta das ovelhas. Sim. Então, quando fala, espada, levanta contra o meu pastor, Micaial, e contra o homem, meu companheiro, Ialcha, aquele que é tomado para Ial, meu companheiro, vai ficar agora só com Ial, assenta a minha destra, vem cá para a luz inacessível. Continuando. Fere o pastor, e as ovelhas serão dispersadas. Virou o pastor lá em cima, feriu ele lá em cima, e é lançado e as ovelhas aqui se dispersaram. Ok. Eu voltarei minha mão contra os pequenos, os filhos de Ialcha, que faz um link com a revelação, vem no final dos tempos para os pequeninos. Sim. Não está falando de criança, está falando do pequeno grupo. Papai Ialcha exulta de alegria. Ele exulta de alegria quando fala sobre eles. Né? E aqui fala, e acontecerá em toda a terra, que 2/3 serão exterminados, 2/3 dos pequenos, dos filhos de Ialcha, que é do grupo dos 144 mil.
Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Aí esse terço que permaneceu nele, invocará e ao responderei, é meu povo. E ele dirá, é meu Iau, é meu Iau. Mostrando claramente que estes, junto com o resto de Sião, os remanescentes de Al-Shalã, mas o resto de Sião serão chamados santos. Aonde está isso? Isaías 4. Serão chamados santos. Por quê? Porque eles vão habitar e Al-Shalã celestial. Tremendo, irmão. É maravilhoso esse entendimento para os irmãos, como eu falei com você está sendo avaliado, você está sendo experimentado, você está sendo provado para fazer parte do exército celestial que vai destronar Satanás, é pela maneira que você está bebendo a água. Se você está tendo caso, se você está tendo prudência, se você está tendo zelo, se você está tendo temor. Verdade. Mas aqueles que estão bebendo com descaso, provavelmente ele entra na condição de resto, ok? E Verdade. Aí vão ter que passar pelo momento difícil, momento de tribulação. Mas aí, se forem fiéis até a morte, né? Aí vão também receber o nome novamente escrito e nunca mais vai ser apagado. Ok, amados irmãos? Nós vamos concluir aqui esse estudo maravilhoso. Oriento os irmãos a rever ele pelo menos 2 ou 3 vezes, para que você possa consolidar. Lembrando, irmãos, que você está sendo avaliado pela forma com que você está bebendo da fonte de Siloé. Se você tiver zelo, temor, dedicação, você vai ser recrutado. De outra forma, você entrará na condição desse segundo grupo, o resto, que é lançado ali para a tribulação. Então, muito cuidado nesse momento, irmãos. Muito cuidado pela forma que você está bebendo dessa água. Muito sério. Ok? Não faça descaso, não. Tá? Porque ali mostra claramente que é por descaso. Por isso fala, porque esse povo rejeitou, fez descaso. Né? As águas de Siloé vai ser enviado a água bravia de Emanuel. Então vamos encerrar, né, irmão? Gratidão, papai. Eu convido você, irmão, para participar também do nosso grupo Telegram, que são os nossos estudos presenciais. Nós gravamos em vídeo, nós gravamos em áudio. E por isso você precisa baixar. Nós temos aí em torno de 4 reuniões semanais aqui na cidade de Belo Horizonte. Todas são gravadas. Porque a criança está crescendo em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. E está crescendo e é notório esse crescimento. É verdade. Tá, irmãos? Então eu vou estar aqui na descrição. Nós vamos estar. Tem também o telefone do nosso irmão Paulo Shaul, né? Que você pode entrar em contato com ele também pelo WhatsApp. Verdade. E ele vai te dar um suporte, tanto na imersão, quanto também de fazer parte também do nosso grupo WhatsApp de estudo. Tá bom, meus irmãos? Gratidão, papai, pela sua vida, pela sua casa, por estar conosco até o final. E Iau te abençoe, seja perseverante e seja dedicado e cuidadoso, criterioso, tenha temor na hora de beber essa água preciosa que está sendo disponibilizada agora no final dos tempos, para que todo engano venha cair por terra, para que a verdade possa verdadeiramente encontrar nessa terra um solo fértil e essa boa semente possa germinar e possa mudar toda a história desse mundo. Gratidão, papai, pela sua vida. Assim seja. Vamos agradecer, papai. Grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Gratidão. O nosso Iau que salva. Gratidão. Está conosco.
Aleluia. Gratidão por tudo. Satisfação, meus amados irmãos, por você, pela tua perseverança, por buscar a verdade. E que ao abençoe sua casa, abençoe seu trabalho, prospera a obra de tuas mãos. E que você seja uma luz a cada dia brilhar mais nesse lugar, nesse mundo tenebroso, escabroso, que só vemos trevas. E ao te abençoe, te proteja e guarde, meu irmão. Assim seja. Assim seja. A paz de Yahshua, amados irmãos. A paz de Yahshua. Até a próxima. Oh